Jean-Paul Sartre, A Náusea, Editora Nova Fronteira, edição 2011, coleção Saraiva de Bolso. Segunda-feira, página 81 a 82. Como pude escrever ontem essa frase absurda e pomposa? Estava inteiramente sozinho, mas caminhava como uma tropa que rompe numa cidade. Não preciso fazer frases. Escrevo para esclarecer certas circunstâncias. Há que ter cuidado com a literatura. É preciso escrever ao correr da pena, sem escolher as palavras. No fundo, o que me desagrada é ter sido sublime. Ontem à noite, quando tinha 20 anos, me embriagava e depois explicava que era um sujeito do gênero de Descartes. Sentia perfeitamente que me inflava de heroísmo, mas não me continha. Isso me agradava. Depois, no dia seguinte, me sentia tão enojado como se tivesse acordado numa cama cheia de vômito. Quando estou bêbado, não vomito. Antes o fizesse. Ontem não tinha sequer a desculpa da embriaguez. Entusiasmei-me, como um imbecil. Preciso me limpar com pensamentos abstratos, transparentes como a água. Esse sentimento de aventura decididamente não se origina dos acontecimentos. Isso ficou provado. É antes a maneira pela qual os instantes se encadeiam. Eis, creio eu, o que ocorre. Bruscamente se sente que o tempo se esgota, que cada instante leva a outro instante, esse a outro, e assim sucessivamente, que cada instante se aniquila, que é inútil tentar retê-los, etc. E então se atribui essa propriedade aos acontecimentos que nos surgem nos instantes. Transportamos para o conteúdo o que pertence à forma. Em suma, fala-se muito dessa forma, famosa passagem do tempo, mas não a vemos. Vemos uma mulher, pensamos que um dia será velha, mas não a vemos envelhecer. Mas por algum momento parece que a vemos envelhecer e que nos sentimos envelhecer com ela. É o sentimento da aventura. Se bem me lembro, chama-se isso irreversibilidade do tempo. O sentimento da aventura seria simplesmente o da irreversibilidade do tempo. Mas por que não o temos permanentemente? É possível que o tempo não seja sempre irreversível. É possível que o tempo não seja sempre irreversível? Há momentos em que temos a impressão de que podemos fazer o que queremos, avançar ou retroceder, que isso não tem importância, e outros em que diríamos que as malhas se apertaram. Nesses casos não há que perder a chance, porque esta não voltaria a se apresentar. N fazia com que o tempo lhe desse tudo o que era possível. Na época em que estava com Gisbot e eu em Aden, quando ia vê-la por 24 horas, ela utilizava todos os recursos para manipular os mal-entendidos. Para multiplicar os mal-entendidos entre nós, até o momento em que só falávamos exatamente 60 minutos até o momento que faltavam exatamente 60 minutos para minha partida. 60 minutos. Rigorosamente o tempo necessário para que se sintam passar os segundos um a um. Lembro-me de uma dessas noites terríveis. Eu tinha que partir à meia-noite. Tínhamos ido a um cinema, ao ar livre. Ambos estávamos desesperados. Só que quem dava as cartas era ela. Às 11 horas, quando ia começar o filme, ela segurou minha mão e apertou-a entre as suas, sem uma palavra. Senti-me invadido por uma alegria amarga e compreendi, sem necessidade de olhar o relógio, que eram 11 horas. A partir desse instante, começamos a sentir os minutos passarem. Daquela vez estávamos nos separando por 3 meses. Em dado momento, foi projetada na tela uma imagem extremamente branca. A escuridão tornou-se menos intensa e vi que N estava chorando. Depois, à meia-noite, soltou minha mão. Após havê-la apertado violentamente, levantei-me e saí sem dizer uma única palavra. Era um trabalho bem feito. 7 da noite. Dia de trabalho. Não ocorreu muito mal. Escrevi 6 páginas com certo prazer. Tanto mais que se tratava de considerações abstratas sobre o reinado de Paulo I. Depois da orgia de ontem, passei o dia inteiro cuidadosamente abotoado. Não era indicado recorrer ao meu coração, mas me sentia muito à vontade, desmontando as molas da autocracia russa. Só que esse rolebom me irrita. Finge-se de misterioso nas mínimas coisas. Que terá ido fazer na Ucrânia no mês de agosto de 1804? Fala de sua viagem em termos velados. A posteridade julgará
se meus esforços, que o sucesso não podia recompensar, mereciam uma renegação brutal e as humilhações que tive que suportar em silêncio, quando dispunha de meios para calar os escarnecedores e amedrontá-los. Caí na armadilha uma vez. Ele se mostrara cheio de reticências pomposas a respeito de uma pequena viagem que fizera a Boville em 1790. Perdi um mês investigando suas atividades. Afinal, ele tinha engravidado a filha de um de seus rendeiros. Não se tratara simplesmente de um cabotino. Esse pretensiosinho, tão mentiroso, me deixa irado. Talvez seja por despeito. Encantava-me que mentisse aos outros, mas teria gostado que abrisse uma exceção para mim. Tinha imaginado que nós dois nos entenderíamos às mil maravilhas, fartos de todos esses mortos, e que a mim ele terminaria por dizer a verdade. Ele não disse nada, absolutamente nada, nada mais do que dizia a Alexandre ou a Luís XVIII, a quem enganava. É importante para mim que Rolebon tenha sido uma pessoa de valor, velhaco, certamente. Quem não o é? Mas um grande velhaco, ou um pequeno velhaco. Não aprecio suficientemente as pesquisas históricas para perder meu tempo com um morto cujas mãos, se estivesse vivo, eu não me indignaria a apertar. O que sei dele? Não se pode imaginar vida mais bela do que a sua, mas a terá vivido realmente? Se pelo menos suas cartas não fossem tão afetadas, teria sido preciso conhecer seu olhar. Talvez tivesse uma maneira atraente de inclinar a cabeça sobre o ombro ou de colocar com ar astuto o indicador ao lado do nariz, ou ainda de deixar transparecer entre duas mentiras delicadas uma rápida violência que logo abafava. Mas ele morreu. O que sobra dele são apenas o Traité de Stratégie e as Reflexions sur la Vertu. Se me descontraísse, o imaginaria muito bem sob sua ironia brilhante, e que fez tantas vítimas. Trata-se de um simplório, quase um ingênuo. Pouco pensa, mas em todas as circunstâncias, por um dom profundo, faz exatamente o que deveria fazer. Sua velhacaria é cândida, espontânea, generosa, tão sincera quanto seu amor pela virtude. E quando traiu seus benfeitores e amigos, relembrou os acontecimentos com gravidade para extrair deles uma moral. Nunca achou que tivesse o menor direito sobre os outros, nem estes sobre ele. Considera injustificadas e gratuitas as dádivas que a vida lhe propicia. Liga-se fortemente a tudo, mas se desvincula com facilidade. E suas cartas são obras, nunca foram escritas por ele. Um escritor público as redigiu. Mas, se era para chegar a isso, mais valia que eu as escrevesse, ou que eu escrevesse um romance sobre o Marquês de Rolebon. 11 da noite. Jantei no rendezvous de Cheminot, com a patroa. Como a patroa estivesse lá, tive que trepar com ela, mas foi só por delicadeza. Ela me repugna um pouco. É muito branca e também cheira um pouco a recém-nascido. Num arroubo de paixão, me apertava a cabeça contra seu peito. Acha que isso é o que se deve fazer. Quanto a mim, manuseava distraidamente seu sexo sob as cobertas. Depois meu braço ficou dormente. Estava pensando no Marquês de Rolebon. Afinal, o que me impede de escrever um romance sobre sua vida? Deslizei meu braço pelo quadril da patroa e vi, de repente, um pequeno jardim com árvores baixas e tufadas, de onde pendiam folhas imensas cobertas de pelos. Corriam por toda parte formigas, centopeias e traças. Havia bichos ainda mais horríveis. Seus corpos eram feitos de uma fatia de pão tostado, como as que servem como canapé, como pedaços de pombo. Andavam de lado como as patas de caranguejo. As folhas grandes estavam pretas de bichos. Por trás dos cactos e dos nopais, a véleda do jardim público apontava para seu sexo com o dedo. Esse jardim cheira a vômito, gritei. Não queria acordá-lo, disse a patroa, mas você estava com uma dobra do lençol debaixo das nádegas. E além disso, tenho que descer por causa dos fregueses do trem de Paris. Correção. A numeração da página exata é segunda-feira, páginas 81 a 85. Obrigada, até a próxima.